medidas de proteção para crianças. Medicamentos e produtos de limpeza devem ficar em lugares altos, se possível, trancados. A Escola Espaço Educação atua na área da educação infantil e fundamental 1 há 30 anos, contando com profissionais especializados como pedagogos, psicopedagogo, nutricionista e professores capacitados em suas áreas. O currículo escolar dispõe também de aula de dança, balé, natação, culinária experimental, entre outras. Temos como missão educar de forma ampla, desenvolvendo o pensar, a afetividade, os valores essenciais à vida cotidiana, possibilitando ao aluno uma postura crítica, participativa e dialógica, incentivando a descoberta e a valorização das experiências individuais e coletivas, transformando-o num cidadão mais ético e responsável. Todos nós estamos empenhados em atingir essa missão, para que a educação faça a diferença na vida dessas crianças e elas no meio em que vivem. Quem é pai de criança pequena sabe que nem sempre é fácil colocar ordem em casa. É do instinto da criança desafiar a autoridade dos pais. Olha, você vai conferir agora um bate-papo muito legal que eu tive com a psicóloga justamente sobre castigo e consequência. Olha, você deve ter acompanhado aí a aprovação da Lei da Palmada lá no Congresso Nacional, e quem é pai de criança pequena sempre fica se questionando dessa questão do castigo e consequência. Nádia, aqui a psicóloga do Neves, vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, castigo e consequência. Nádia, o que é importante os pais que estão em casa saberem disso? Porque crianças são desafiadoras mesmo, né? São desafiadoras, né? A gente tem que ter muito cuidado de como a gente está agindo com esse desafio delas, né? Porque eles querem muitas vezes nos testar até onde vai a nossa tolerância, até onde vai nossa paciência, porque o que eles querem é o bem-estar e a gente precisa estar pronto para poder atender esse bem-estar, mas já no limite, impondo essas situações para eles o que é certo e o que é errado. Nádia, existe alguma técnica ou alguma dica que você pudesse passar para os pais, né, que estão em casa, do melhor jeito de quando tem realmente que colocar de castigo? Na verdade, assim, a gente não trabalha com castigo, né? O que a gente orienta muito é que seja muito através do diálogo, né? A conversa, sempre as questões de agressão física nunca são legais, porque a gente acaba passando para a criança que essa é a forma de resolver o conflito. E a gente sabe que essa não é a forma. E eles aprendem com exemplo. Então, a partir do momento que eu sou referência para o meu filho, eu bato no meu filho porque eu coloco que assim é dessa forma que se resolve o conflito, eu também estou ensinando a ele que na escola, para onde ele vai, no ambiente social dele, é assim também que tem que resolver, né? E a gente sabe que não é. Algum privilégio que a criança gosta muito de fazer é brincar com os carrinhos, é assistir um filme, um desenho que eles gostam. Então, assim, é muito melhor que a gente converse, olhe, nesse dia, por você ter agido dessa forma, vai perder esse privilégio, né, do que você já ir na palmada. E mesmo em crianças bem pequenas, que ainda estão aí começando a falar e começando a compreender, eles dá para usar essa técnica do diálogo com crianças bem pequenas? Com certeza, com certeza. Olhar, abaixar-se a altura da criança, sempre quando for conversar, nunca olhar de cima para baixo para a criança, né? Sempre se portar à altura da criança para poder conversar com ela. Falar de uma forma simples e passar segurança para essa criança, é assim que eles vão aprender. E também é importante a gente falar assim da questão da consequência, né? Que as crianças têm que entender que cada ato tem uma consequência, né, Nádia? Exatamente, né? É como eu falei, a partir do momento que a gente coloca para a criança que essa forma que resolve o conflito, é assim que ela vai passar. E muitas vezes ela não passa em casa porque ela tem um medo, né, dos pais. Ela vai passar para o coleguinha, para aquele colega que é da idade dele, que está naquele convívio com ele. Nádia, e a psicologia tem uma questão formada em relação à palmada, né? Porque, assim, alguns pais adotam isso, né? A gente sabe disso, mas tem uma opinião formada em relação a isso?
Na verdade, a gente sempre orienta que realmente seja pelo diálogo. Não é interessante realmente, qualquer tipo de agressão física para com a criança não é interessante. Tem alguns pais que até dizem, mas aí eu dei e resolve realmente por aquele momento. Mas assim, a gente acaba educando pelo medo e não porque realmente pelo respeito, porque realmente aquele é o momento, aquela é a forma interessante de educar. A paciência é fundamental. Fundamental. Nádia, muito obrigada, tá? Por receber a gente aqui tão bem aqui do Cotidiano. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada a vocês, né? E aos pais também que nos assistem, que realmente tentem, é paciência, é diálogo, né? Com esses pequeninos que eles precisam muito. Que tal experimentar uma terapia que é feita na piscina e que libera todo o estresse? E é uma ótima alternativa para as grávidas se prepararem para o momento do parto. Pois é, essa é a proposta do Watsu. Confira a matéria com a gente. É uma técnica criada por um americano, Harold Du, e ele colocou elementos do Zen Shiatsu, porque ele era praticante, ele foi para o Japão, era praticante do Zen Shiatsu, que é uma técnica baseada em muito alongamento, e ele adaptou para a piscina aquecida, né? Então, ele juntou o water, de água, e o Shiatsu, então deu o Watsu, a contração, é a junção das duas técnicas. Laughter, sing, skipping just like the stones they threw. The voices echoed across the way. Hoje a gente consegue utilizar muitos elementos da técnica nas aulas comuns. A gente usa muito com gestante, né? A gente tem as gestantes que já estão no programa de atividade física regular, a hidrogestante, né? Mas aí a gente faz aulas extras ou faz algum incremento na aula da gestante com relaxamento, com técnicas muitas vezes de correção de postura, de soltura, ou mesmo de agrado, né? A massagem, o alongamento na água quentinha nunca é demais. A gente normalmente diz que o Watsu é um mergulho para dentro, né? Você naquele tempo que você está no colo, você tem, pela memória tátil, pela memória emocional, você tem assim um convite para você lembrar do seu tempo, né? O tempo que você tinha direito a um colo, que você que você era embalado, que você era suportado, né? E hoje a gente consegue reviver isso num flash, ou num pequeno momento, ou numa sessão completa, né, desse tempo. E aí eu acho que é bem agradável com a gestante, porque você consegue dizer, olha, é isso que eu quero dar para o meu filho, né? É assim que eu quero. É uma atividade de relaxamento muito boa, né? Prepara a gente para o parto, que a gente precisa não só do tônus, mas também precisa dessa parte de relaxamento. Maravilhoso. Uma sessão dessa a gente sai daqui revigorado, assim, relaxadíssimo ao extremo, uma delícia. E aí a gente relaxada, a bebê tá achando tudo maravilhoso, ela mexeu o tempo inteiro. É um prazer, é gostoso, né? Você consegue conversar depois das sessões com as pessoas, elas dizem, eu não consegui pensar em nada, eu só senti, né? E é isso mesmo, não tem uma regra geral, você vai sentir isso no primeiro momento, isso no segundo, não. É gostoso, né? E aí é revigorante, porque você muitas vezes tem tensões do dia a dia, na hora que você está dirigindo, na hora que você está fazendo suas atividades, né, da vida normalmente, você carrega tensões, então você tem um pescoço um pouco mais rígido, a cervical, a lombar um pouco machucada, e aí a gente pergunta isso no começo da sessão e a gente tem como colocar mais elementos para prestigiar essa posição do corpo, ou essa parte do corpo durante a sessão. A
gente dá um tempinho agora no cotidiano para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí que no próximo bloco você vai saber todos os detalhes da promoção do cotidiano para o Dia dos Namorados e tem também uma matéria muito legal sobre moda na Copa. Quer torcer com estilo? Então fica grudadinho aí que o intervalo é bem rapidinho. Dicas de proteção para crianças. Jamais deixe o bebê dormir em camas de adultos sem grades, pois travesseiros e cobertas não são o suficiente para segurá-lo.